Queridos, essa semana nós estivemos aqui nesse local de reuniões para colocá-lo em mínima condição possível, né, para receber os irmãos. E como nós enfrentamos muita luta, nem acreditávamos que poderíamos ter reunião hoje, porque ontem não tinha condições nenhuma. Alguns irmãos dizendo: pastor, Deus é grande, Deus é eterno, cancela a reunião de amanhã. Deus sabe de todas as coisas, não tem necessidade desse sofrimento, dessa correria. Eu digo: calma, deixa com Jesus e comigo que vai dar certo. Inclusive quero agradecer, a todos os irmãos que se voluntariaram na semana e no decorrer da semana, ontem, hoje, na limpeza, na mudança, os irmãos que se empenharam, os irmãos que não puderam vir, mas mandaram mensagem, mas que telefonaram, que torceram, que oraram, O nosso muito obrigado a todos vocês. E em virtude desse sofrimento todo que nós passamos, eu fiquei pensando acerca de algo muito maior. Porque se existe uma luta para colocar uma questão material em ordem, em condições, agora imagine só a luta que é a verdadeira luta e que é inclusive o nosso grande e maior objetivo, que é a luta da pregação do Evangelho. Quantos obstáculos não sofreram ao longo de toda a história do Evangelho, nesses últimos 2000 anos de história? Quantas pessoas, desde o próprio Jesus Cristo e depois os seus apóstolos, quantas lutas não enfrentaram homens e mulheres que desbravaram, levando o Evangelho a outros povos, a lugares distantes, sofrendo perseguição, sofrendo dificuldades materiais, padecendo de frio, de fome, de sede. E não poucos, ou melhor, não poucos, inclusive selaram todo o seu trabalho missionário com as suas próprias vidas. Ou seja, toda a história da pregação do Evangelho é uma história de muita luta espiritual, de uma grande batalha espiritual. E não somente no sentido de levar a palavra, mas até mesmo como nós aqui estamos sempre reunidos como igreja, a luta, como o apóstolo Paulo diz, no livro de Colossenses, no capítulo 2, essa luta que acontece dentro de nós, quando a verdade chega até o nosso entendimento. Tivemos uma aula do Querigma na quinta-feira passada, e o final dessa aula foi interessante, porque alguns irmãos, a começar pela irmã Edna, trouxeram essa questão de quando a pessoa se depara com a verdade de Deus, quando ela começa a compreender, porque quando você está ouvindo, mas não está compreendendo a revelação de Deus, parece que nada está acontecendo. Mas quando a luz de Deus ilumina a sua mente, ela se abre para essa compreensão. A pessoa que começa a compreender começa a entrar em crise. E a crise, ela fala de uma luta que há dentro de nós, porque nós trazemos muitos dogmas, nós trazemos uma carga de ensinamentos que às vezes não é compatível à revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Daí então, quando a luz chega a nós, quando a revelação chega a nós, o primeiro estágio pelo qual a pessoa passa é o estágio da confusão. Porque imagine você ouvir a vida inteira, uma coisa, e de repente você se depara com alguém ou com pessoas dizendo: olha, não é assim como você pensa que é, como você ouviu e como você aprendeu. E a pessoa então começa a se deparar com a Escritura, permitindo que a própria Escritura, a si mesma, vá se mostrando, e apresentando então o centro da sua revelação, que é o próprio Cristo. A pessoa entra num estado de confusão, de conflito interior. Quem aqui já passou por esse estágio do conflito,
da confusão, de ficar assim, puxa, e agora? Mas se a pessoa persiste e insiste, continua, logo ela passa para um próximo estágio, que é o estágio da destruição. Quando então você permite que, por meio do entendimento das Escrituras, muitas estruturas dogmáticas vão sendo destruídas. Mas esse segundo estágio já é um estágio de alguém que sinaliza, como quem diz, eu amo a verdade de Deus. Porque nem todos conseguem passar pelo primeiro estágio. Porque muitos, quando chegam no primeiro estágio, que é o da confusão, logo ele prefere falar, não, eu não vou entrar nessa seara, porque vai alterar muita coisa, e a pessoa não está disposta a recomeçar. Ela não está disposta a abrir mão de tudo aquilo que ela construiu na sua vida religiosa do passado. Agora imaginem só vocês o prejuízo que seria para nós. Lógico, nós sabemos que Deus faria de outra maneira, mas imagine se Saulo de Tarso, ali quando no caminho de Damasco ele caiu prostrado diante da revelação do Cristo ressurreto, ele naquele momento inicial de conflito, ele tivesse recuado e desistido e voltado e rejeitado a visão espiritual. Lembram que o que ele vai dizer para o rei Agripa, Atos capítulo 26, ele diz, pelo que, ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, porque um homem decidiu entrar, avançar e compreender, e conforme ele diria posteriormente em Filipenses, no capítulo 3, ele diz, olha, eu que era hebreu de hebreus, eu que era da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, eu que era fariseu, perseguidor da igreja, zeloso pela lei, ou seja, ele tinha todas as credenciais do judaísmo, o judaísmo como uma religião fortíssima, mas ele conclui dizendo, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Vê-se em Paulo, no caso Saulo de Tarso, alguém que resolve seguir adiante, sair do estágio do conflito para agora o estágio da destruição. Por 2 anos depois de Damasco, esteve Saulo de Tarso no deserto da Arábia, revendo todos os seus conceitos, relendo a escritura hebraica e destruindo todos os velhos e antigos paradigmas que tinham sido erguidos na sua mente e no seu coração ao longo da sua trajetória, ao longo dos seus estudos, da sua vida, ao longo então da sua própria tradição dentro do judaísmo. Então, o segundo estágio é o da destruição. E o terceiro estágio é o da construção. Quando agora você começa a retomar e edificar ponto a ponto, agora com clareza, agora à luz da pessoa e obra de Jesus Cristo, todo o entendimento. Então, há uma luta muito grande dentro desse processo. Eu não sei quantos de nós que aqui estão, e mesmo dos irmãos que também são do DEVAP, mas que não estão aqui conosco fisicamente, eu não sei em que estágio cada um de vocês está. É difícil mensurar isso. É provável que haja pessoas que aqui estão, que não estão em nenhum desses 3 estágios. Ou seja, nem confusão há, porque não conseguiu ainda fazer a diferença do DEVAP enquanto ministério, enquanto mensagem de outro qualquer ministério. Não chegou a fazer, está do mesmo jeito, está só gostando do novo local, mas não tem a iniciativa de entrar e de adentrar ao entendimento daquilo que está sendo dito. Mas pode haver irmãos aqui ainda no período do conflito, da confusão, né? Pode haver irmãos que estão no período ainda da desconstrução, né? Você começa a destruir
no sentido de desconstruir tudo aquilo que foi edificado, outrora, passando por uma profunda revisão, e não sei quantos aqui estão no estágio já da edificação, já construindo esse novo edifício de compreensão das coisas relativas a Deus. Mas o fato é que esse processo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor não acontece sem batalha, não acontece sem luta. Uma luta que acontece dentro de nós mesmos, não é? Muitos olham assim e falam: poxa, mas esse caminho é muito árduo, esse caminho é muito difícil, e a pessoa se acovarda diante dos sofrimentos que precisa enfrentar, se acovarda diante do caminho estreito, se acovarda diante da porta estreita. Mas o fato, queridos, é que quando se trata, seja da pregação do Evangelho, ou seja da recepção do Evangelho, isso envolve grande luta. E olha que nós vivemos no século 21, século este que, pelo menos no Brasil, podemos dizer que de modo direto não existe perseguição religiosa, no sentido direto. Ou seja, você tem liberdade de servir a Deus, de adorar a Deus, de declarar a sua fé. Nós não enfrentamos essa luta do corpo, mas, como dizia já o grande reformador Lutero, né? Ele dizia que agora o grande problema não é mais matar o corpo, agora o grande problema é matar a alma. E, portanto, nós estamos aí diante de uma situação que requer uma decisão de cada um de nós, de nos levantarmos com bastante ousadia para enfrentarmos essa grande batalha que o Evangelho exige. Pensem comigo, todos vocês, por um momento. Imagine vocês, vamos tomar aqui a experiência dos primeiros discípulos de Cristo, dos apóstolos, porque eles iniciaram, né, toda essa história do Evangelho. Eles desbravaram, nós somos rebentos e extensões dos primeiros discípulos, dos apóstolos, e portanto vamos olhar para eles, como diz em Hebreus no capítulo 13, né, como aqueles que foram os nossos guias, aqueles que foram testemunhas, aqueles que nos precederam, aqueles que servem para nós como modelos e como exemplos daqueles que amaram o Evangelho e por causa do Evangelho e do amor ao Evangelho enfrentaram muitas lutas e tribulações. Pensem comigo por um momento. Jesus, quando esteve aqui na terra, foi chamando um a um dos seus discípulos, e eles, segundo a Escritura, foram deixando os pais, mães, irmãos, filhos, deixaram sua vida secular, deixaram seus trabalhos, largaram tudo para seguir a Jesus. Agora, quando eu leio esses relatos dos discípulos, eu fico pensando, puxa, que atração era essa que fazia com que eles abandonassem tudo? Porque coloque-se no lugar de cada um deles, de Pedro, de João, de Tiago. Coloque-se no lugar dele neste momento. Imagine que Jesus não tivesse vindo ainda na sua primeira vinda e viesse hoje nos nossos dias. Imagine que a encarnação do Verbo se desse nos nossos dias. E Jesus então andando, encontrasse com a Paola e dissesse: Paola, deixa aí o tribunal e segue-me. Encontrasse a Andresa, deixasse e dissesse: Andresa, deixa aí o blues, o jazz, a Ticiane, Werner, e segue-me. Pense nisso. Chegasse então Jesus Cristo, encontrasse qualquer um de nós e dissesse: deixa tudo e siga-me. Vocês já pensaram no impacto desse convite de Jesus? Na gravidade desse convite? Porque eu seria capaz de arriscar. Será que nós deixaríamos?
Será que você deixaria? Porque a Bíblia diz que Pedro, João, deixaram as redes e seguiram. Noutra ocasião, quando eles questionaram a Jesus, dizendo: ah, Senhor, e nós que deixamos tudo para te servir? Jesus disse: olha, aquele que deixou pai, mãe, irmãos, bens, deixou tudo para me seguir. Aí Jesus fala uma promessa de galardão. Mas a grande questão é: que atração é essa? Que força é essa? Que poder é esse que tocou e aqueceu tão profundamente o coração daqueles primeiros discípulos, que eles deixaram tudo, literalmente falando, não é alegoricamente, é literalmente, para seguir a Jesus? Agora imagine os familiares dessas pessoas, de Pedro, de João, de Tiago, a mãe. Imagina a sogra de Pedro, o que não terá dito para a filha dela, né? Muito bem, esse teu maridinho, viu? Misericórdia, largou tudo e foi seguir esse tal de Jesus. E a esposa tentando ajustar: não, é porque esse tal de Jesus é o Cristo, é o Messias, é o prometido. Mas o fato, irmãos, é que durante 3 anos, um grupo de pessoas que a tudo largaram, agora andavam durante 3 anos, queridos, os primeiros discípulos do Senhor deixaram tudo, largaram tudo para seguir a Jesus. Mas havia algo no coração daqueles discípulos. Eles tinham, preste atenção, olhem para mim, a plena convicção de que eles haviam encontrado a coisa mais preciosa de suas existências. Eles se encontraram agora com a promessa encarnada. Eles estavam agora juntamente, pessoalmente, com o Messias prometido, com o Cristo encarnado, com o Logos divino, o Filho de Deus que se fez homem. Puxa, vale a pena, vale a pena. Eu acho que se eu tivesse naquele tempo, nesse tempo de hoje, eu não sei como seria, mas naquele tempo talvez fosse mais fácil, eu não sei, mas tudo tem a sua dificuldade, né? Tudo tem a sua dificuldade, mas como eu queria estar lá, junto com Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Judas Iscariotes, todo mundo lá, a turma toda, né? Quem aqui não gostaria de fazer parte daquele grupo seleto de pessoas que dormiam com Jesus? Sentido literal, né? Visceral, pessoal. Quantas noites e quantas noites Jesus não esteve, somente ele, Pedro, Tiago e João, só os 4. Os demais iam dormir porque não aguentavam. E Jesus falando-lhes acerca do Pai, acerca do reino de Deus. Que maravilha! Maria Madalena aos pés de Jesus, ouvindo cada palavra. E então, passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando os discípulos então pensavam: bem, agora, cada dia era uma expectativa, né? O Messias vai manifestar-se como tal, ele vai declarar-se o Messias prometido, e ele vai então instaurar o reino de Deus. Vai manifestar o reino de Deus. Essa era a expectativa diária que cada discípulo tinha. Eles amavam a Jesus, aprenderam a amar a Jesus. E a expectativa é que hoje, toda vez que acordavam, hoje, né, ele vai manifestar o reino. Agora imagine o tanto de boato e de conversa que não devia correr entre eles, né? Alguém dizendo: olha, eu ouvi dizer que amanhã o negócio vai pegar, vai ser amanhã que ele vai manifestar esse reino. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles viram muitas coisas acontecerem, eles viram cego enxergar, eles viram mudos falarem, surdos ouvirem, pessoas aprisionadas por espíritos malignos serem libertas, eles viram mortos sendo ressuscitados, eles viram prodígios e mais prodígios, comeram dos pães multiplicados, viram a grande pesca maravilhosa. Acontece que num dado momento, quando as coisas pareciam que estavam chegando no ápice,
para onde não mais se podia ir, e portanto pensavam os discípulos que ali haveria a grande explosão do ministério de Cristo e portanto a manifestação do seu reino. Começa, humanamente falando, humanamente, grave essa palavra, começa um processo de decadência, porque o Messias começa agora a ficar cada vez mais isolado, começa a se isolar com seus discípulos, procura logo um grande tabernáculo, e ali se reúne somente com o núcleo do seu ministério, com os 12 apóstolos, e agora ali acontece, eles comem a Páscoa, instaura-se o partir do pão, e Jesus começa a desfigurar-se diante deles, o semblante vai decaindo, Jesus vai se entristecendo, se angustiando, chorando, e os discípulos ficam sem entender essa atitude do Cristo. Por que ele está assim? E Jesus então começa a declarar as palavras de João capítulo 14, dizendo aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Ora, mas como não turbar o coração, se o próprio Messias está conturbado? Mas veja que o Messias estava passando naquele momento era o enfrentamento da sua humanidade com as forças densas das trevas que já lhe oprimiam, porque ele iria logo em seguida ser crucificado. Mas o seu interior, a alma do Cristo estava cheia de paz. Ele viria a dizer no capítulo seguinte: a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo tem uma suposta paz. Mas a minha paz, a paz de Cristo, é aquela paz que mesmo ali na iminência da sua paixão, na iminência do seu sofrimento vicário, na iminência da sua crucificação, sabendo ele de tudo o que ele passaria, ele podia ter uma paz interior verdadeira. Mas aí Jesus começa a consolar os discípulos dizendo: olha, vocês querem a real? Os discípulos, diz lá, o que é? Ele falou assim: olha, eu vou voltar para o Pai. Vocês têm ideia do impacto dessa palavra de Jesus? Eu vou voltar para o Pai. Se eu, Alexandre Rodrigues, estivesse lá, eu ia falar: Senhor, você está brincando com a nossa cara, poxa? Que sacanagem é essa? Não, pensa comigo. O Senhor fez nós largarmos tudo, nós aqui na expectativa de que o Senhor é o Messias, e agora você vai voltar para onde você veio, e vocês vão permanecer aqui. Não parece uma piada? Olhem para mim. Logo agora que fariseus e escribas já estavam num conluio com os romanos para perseguir de morte a Jesus e a seus discípulos, ou seja, na hora H, o Messias vai embora e larga aqui no meio da confusão os seus discípulos. Fala a verdade, se não é sacanagem, não parece uma pegadinha? Vamos pensar, pessoal, ajuda aí. Tá ruim, né? Eu sei, mas pensa comigo aí, não parece uma coisa estranha? E aí Jesus então começa a explicar para eles algumas coisas que eles não entendiam. Porque eles pensavam que o reino haveria de se manifestar de maneira visível, material. Jesus já havia dito outrora: não vem o reino de Deus com visível aparência, mas eles não tinham compreensão. Eles não sabiam que o reino de Deus não pode se manifestar absolutamente sem a cruz. Porque a expectativa que eles tinham era de um reino material, de um reino humano, geopolítico, com um trono de verdade, de ouro. Porque o que o homem deseja? Fala a verdade. O que os crentes desejam? Eles querem ir para um país, aqui eles chamam de céu, querem ir para o céu.
E aí os crentes evangélicos se gabam, nós vamos andar em ruas de ouro. O crente quer andar em ruas de ouro. Já parou para pensar nisso? E eles falam, nós vamos, irmãos, imagine, eles querendo nos convencer. Imagine naquele dia você andando em ruas de ouro. E aí o crente fica nessa perspectiva, nessa visão, nesse entendimento, nessa compreensão e nesse desejo agora de andar em ruas de ouro. Quem aqui quer andar em ruas de ouro? Temos um ali, quem mais? 2. Quem mais quer andar em rua de ouro? Tem mais outro ali, 3. 3 pessoas aqui querem andar em ruas de ouro. Eu sei que vocês também querem, pessoal, mas isso é de uma bobagem. Andar em rua de... Tá bom, você vai andar no rua de ouro. E daí? E agora? Você andou na rua de ouro, e agora? Aí eles querem ver um trono de ouro e Jesus sentado, dando ordem, faz isso, faz aquilo outro. Ou seja, a visão que os discípulos tinham e que a maioria dos cristãos tem é de um reino material. Uma grande abóboda azul safira, para você ficar olhando orgulhoso, que lindo, os muros de cristais. Eu sei que alguém pode falar, pastor, mas a Bíblia diz isso. A mesma Bíblia que diz isso, diz que isso é simbólico, porque a Escritura vai dizer que João diz, ou melhor, o anjo diz a João, vem que eu vou te mostrar a noiva, eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. E ao mostrar, João viu a Nova Jerusalém. Portanto, a Nova Jerusalém é a noiva, não é uma cidade, é a cidade como um símbolo da noiva edificada. Mas o fato é que os discípulos pensavam no reino material, e Jesus agora começa a explicar para os discípulos que o reino de Deus, que está dentro do homem, só pode se manifestar por meio da cruz. Por isso o Cristo de Deus, ele entra na carne, e o verbo se fez carne, ele se faz homem para tomar esse homem e levá-lo de volta ao Pai, e conduzir este homem ao Pai. Por isso que em João capítulo 14, Jesus começa o seu discurso dizendo, eu vou para o Pai, e eu vou preparar um lugar para vocês. E quando então Jesus é questionado, tá bom, nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho? E o que Jesus responde? Eu sou, ponto, o caminho é uma pessoa. Ele diz, ninguém vem ao Pai, o lugar é o Pai, a não ser por mim. Portanto, toda a trajetória nossa é por um caminho pessoa, que é o próprio Jesus, para um lugar pessoa, que é o Pai. Então, os nossos corações devem arder no sentido de que nós não estamos indo para um país que a cidade é de ouro, que os muros são de cristais, mas nós estamos voltando ao Pai. A obra de redenção é que o homem retorne à plena comunhão com o Pai. Irmãos, há um desafio enorme. Esse voltar para o Pai não é fácil, não é simples, porque esse voltar para o Pai vai requerer que você compreenda e que você confesse que toda a sua trajetória até hoje para longe do Pai é fruto do seu orgulho, da sua arrogância, da sua ilusão e do seu pecado. Depois que o filho pródigo fez o que fez, falou o que falou, vocês acham que é fácil para ele agora dizer, voltarei para a casa do meu pai? Vocês acham que é fácil, irmãos? Só que os discípulos não entendiam isso. E no capítulo 14, Jesus começa a dizer que para que o reino se manifeste, era necessário que ele voltasse, o Cristo voltasse para o Pai. E este voltar para o Pai, queridos, era levando esse homem, Jesus, à cruz. A cruz é o caminho que nos conduz de volta ao Pai. Quantos desejam ir ao Pai, voltar ao Pai, não tem como criar um atalho. E os discípulos então foram ouvindo aquelas palavras, Jesus explicando.
Eu vou e vocês vão permanecer aqui, porque eu vou preparar um lugar para vocês, junto do Pai, com o Pai, no Pai. E então os discípulos ficavam cada vez mais angustiados, porque eles não sabiam o que aconteceria em seguida a todos eles. E Jesus fala assim: olha, mas calma, não precisam ficar perturbados, porque eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Aí os discípulos começam agora a ficarem mais tranquilos. Ele diz: olha, eu vou. Esse ir do Cristo é o entrar do homem na sua glória. Mas ele diz: mas eu não vou deixar vocês aqui sozinhos. E ele diz: eu vou, mas eu volto. Está na sua Bíblia isso? Nós lemos agora: eu não deixarei vocês órfãos. E ele diz a frase que quase nunca ninguém compreendeu corretamente. Ele diz: eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós outros. Ele ia à morte, mas ele diz: mas eu, o próprio Cristo, voltarei. E quando eu voltar para vocês, eu me manifestarei para vocês. Ou seja, somente o Cristo em ressurreição pode agora ser recebido e compreendido claramente com respeito à sua grande missão de salvar a humanidade. Porque o Cristo, enquanto na carne, ele ainda era visto, entendido e interpretado como alguém que mais cedo ou mais tarde ia ganhar a chave do gabinete do trono de Davi. Sim ou não? Era preciso que ele passasse pela cruz e ele voltasse agora Espírito, o Cristo Espírito. Ele diz: eu vou, mas eu volto, eu não deixarei vocês órfãos. E os irmãos sabem da história. Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram. Foram 3 dias e 3 noites, queridos, de muito sofrimento, porque a despeito das palavras de Jesus, eles ainda não compreendiam. 3 dias e 3 noites, eles reunidos numa grande casa, talvez sem vontade de comer, sem vontade de dormir, desesperançados, com medo do que poderia acontecer com eles, porque se matar o Messias, o que será dos discípulos? Com vergonha de ter que enfrentar os seus familiares, seus vizinhos, retornar à vida antiga. Eu sei que eles gastaram ali os 3 dias e 3 noites, entre eles, ou cada um consigo mesmo, ali bolando um plano de retomar a vida. Vamos retomar. Tem jeito, Cristo está morto, está sepultado, é retomar a vida agora, é retomar. Quando então, depois de 3 dias e 3 noites, o Senhor Jesus ressuscita dentre os mortos, aparece para ali uns 3 discípulos imediatamente, e diz: olha, avisa para os discípulos que eles subam para a Galileia, porque eu me encontrarei com eles lá. A partir daí, Jesus agora ressuscitado, começa a aparecer para os seus discípulos. E agora ele volta, embora carne e osso, como está lá em Lucas, na sua ressurreição, mas não é carne e osso em corrupção, em desonra, em vergonha. Não, é em glória, é em poder. De modo que os discípulos nem mesmo podiam reconhecê-lo de primeira vez. E agora Jesus com eles ali, eu imagino que o que passou no coração dos discípulos na ressurreição de Jesus foi: puxa, mas quase que o Senhor nos mata do coração, né? E agora, então, está tudo bem, agora é só o quê? Agora é o reino, né? Porque depois de tudo isso é o reino, né? O que pode ter mais? O que pode ter mais? E Jesus fala: eu voltarei agora, vou voltar agora para os céus. Serei assunto aos céus.
e vocês permanecerão aqui na terra. Novamente o coração dos discípulos ficam confusos. E ele diz: olha, lembrem-se do que eu disse para vocês. Vocês deverão agora sair e ir de cidade em cidade, de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, de nação em nação, e vocês vão anunciar o meu nome. Vocês pregarão o evangelho, dizendo a todos os homens que se arrependam dos seus pecados e se voltem a Deus por meio de Jesus. E os discípulos: mas Senhor, mas que coisa, como pode ser isso? Jesus disse: olha, eis que eu estou convosco. Lembra que ele havia dito: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E agora ele diz: e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês vão sair, vão pregar, vão ensinar, vão falar do evangelho. Vocês terão muita luta, muito sofrimento, muita tribulação, muita angústia. Mas quando as coisas parecerem que não andam, quando vocês estiverem cansados, quando vocês estiverem decepcionados, quando as pessoas vos abandonarem, quando vocês acharem difícil, árduo e duro o caminho, lembrem-se: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E portanto, se é até a consumação dos séculos, essa palavra é: onde estiver a igreja do Senhor, enquanto discípulos de Cristo, reunidos no seu nome, ali ele se encontra. Porque ele está conosco, ele está com a sua igreja todos os dias, em todos os tempos, em todos os lugares, até a consumação dos séculos. Os séculos já se consumaram? Ei, os séculos se consumaram? Então Jesus está conosco. Você pode não vê-lo, você pode não contatá-lo com os seus 5 sentidos, mas creia: o Senhor Jesus, Espírito, está conosco. Ele está conosco como o Consolador, o outro Consolador, não o Cristo em carne, agora é o Cristo Espírito. Consolador é o Paráclito, ou Paracleto, conforme o grego, aquele que está ao seu lado. Então, onde houve na história alguém, homem ou mulher, que estivesse levando o evangelho, vivendo o evangelho, comunicando o evangelho, lá estava ao lado, em todas as circunstâncias, o Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador, ao lado, caminhando junto, dando força, dando graça, dando livramento, sustentando, alimentando, conduzindo. E todos os que creram nessa palavra e que saíram a anunciá-la, eles não foram livres de lutas e dificuldades, mas eles tinham o poder de Deus agindo em suas vidas para que eles levassem a cabo aquela tarefa de anunciar a verdade de Deus. E eu não sei o motivo, não me perguntem, porque eu não sei. Eu não sei por que Deus decidiu assim, mas o fato, irmãos, é que o DEVAP, de volta à palavra, é um ministério distinto. Eu sei que alguns podem dizer que nós estamos com presunção, mas você que é do DEVAP, que conhece o DEVAP, porque quem não conhece não pode falar nada. Mas se você conhece o DEVAP, se você conhece a alma do DEVAP,
Você sabe que esse ministério é distinto, ou não? Eu não disse perfeito, eu disse distinto. Já passamos por altos e baixos, já tentaram de todas as formas nos destruir, e mesmo nós, na nossa própria fraqueza, quase nos autodestruímos. Mas, como disse Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, em todos esses tempos, 22 anos, conosco, segurando na mão, corrigindo, disciplinando, ensinando, nos levando de um estágio a outro estágio. Até aqui o Senhor tem nos levado à compreensão dos mistérios do reino de Deus. Coisas profundas nos foram mostradas ao longo desse período. Grandes revelações, não de sonhos ou visões que não podem ser conferidas, mas de revelações que podem ser conferidas e constatadas na experiência humana e à luz da Escritura Sagrada. Agora, por que o DEVAP é um ministério distinto? É a grande questão. Porque o Senhor nos escolheu para um propósito. Estar aqui já é um privilégio. Pelo menos eu me sinto privilegiado. Mas não somente o estar aqui, mas o Senhor tem nos levantado com um propósito específico. Eu sei, né? Eu sei o que vão dizer. Eu sei. É só você olhar o exemplo lá de Davi do Antigo Testamento. Quando Deus disse que iria levantar um rei na casa de Jessé, e enviou então o profeta Samuel para poder ungir o rei. Quando chega Samuel e fala: Jessé, eu estou aqui para ungir um rei na sua casa. Na minha casa é. E eu quero que você traga, portanto, os seus filhos, porque Deus mostrará qual dos filhos será o rei em Israel. Jessé, conhecedor das teologias, né? Todo conhecedor da PhD em divindade, falou: lógico, com certeza. Com certeza, traz lá o mais velho, o filho mais velho, mais robusto, mais alto, mais bonito, mais inteligente, mais ágil. Quando chegou lá, Samuel falou: oh, parece que é mesmo. Vai ser ele mesmo. E Deus disse: não é este. Bem, não é. Bem, eu suspeitava que não seria. Traga o segundo mais velho, na ordem. Veio o segundo, não era, o terceiro não era, o quarto não era, o quinto não era. Trouxe todos os filhos, não restou nenhum em casa. E falou: não é nenhum desses. E Deus diz para você não olhar para a aparência. E ficou todo mundo sem graça, porque acabaram-se os filhos. E aí Samuel faz aquela pergunta, né, para ver o que resolve, né? Mas não tem mais nenhum filho por aí? Falou: tem um lá no campo, coitado. Mas é de uma tolice total, é de uma bobagem. Porque se não foram esses, você pode procurar, deve ser outro Jessé, é outra casa, não é porque não pode. E Samuel falou assim: mas vamos lá, quem sabe, não sei, vamos ver. Manda chamar o menino. Chega um garoto, sardento, magrelo, com calção, sem camisa, com uma funda pendurada no pescoço, cuidando de animais, de ovelha. O único idioma que Davi falava mais ou menos era o balido das ovelhas, que ele entendia mais ou menos. E quando Samuel olha, balança a cabeça, Deus disse: é este a quem eu escolhi para se fazer rei, ser feito rei em Israel. E o texto bíblico diz:
abrindo aspas para a palavra de Deus, eu encontrei aquele que será rei em Israel. Vocês já pararam para pensar nessas palavras? Agora vai convencer a todo Israel que Davi é o escolhido. Vai convencer. Vai convencer. Ou seja, irmãos, Deus quando escolhe, Ele não escolhe pelo potencial, Ele não escolhe pela beleza, pelo número, pela riqueza. Deus escolhe porque Ele é soberano. E quando Deus escolhe, Ele capacita. Se Ele escolhe, Ele é o responsável. Não pode depois cobrar de Davi. Mas, Senhor, eu estava lá quieto, numa boa, cuidando das ovelhas, agora o Senhor vem falar o que para mim? Não, Deus disse, aqui está um homem segundo o meu coração. Eu encontrei um homem segundo o meu coração. Tudo que Deus procura são corações retos, corações que tremem diante dEle, que amem a sua palavra, que sejam simples de coração e que tenham como meta única o próprio Senhor. Irmãos, e Ele nos escolheu. O Devap é um escolhido de Deus. Eu sei que os filisteus vão dizer que é conversa fiada. Os filisteus vão dizer, mas vocês? Eu sinto no meu coração profundamente esse chamamento. Não sei se vocês sentem no coração o chamamento. Nós não estamos aqui expondo nada, nós estamos apenas colocando em relevo a importância que é o Devap e a importância que você tem, porque Deus te trouxe e te colocou neste ministério. E, portanto, a nossa grande responsabilidade, porque para isso Ele nos chamou, para nós nos pormos de pé, para nós nos colocarmos de pé, darmos as mãos firmemente, para que nós, embora muitos, nos tornemos um único homem. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nos tornemos um único homem. Um exemplo disso é o que está em Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo foi derramado, e vocês sabem de toda a história, mas no final é dito que Pedro se levantou para pregar aquela multidão, e diz o texto bíblico, salvo engano, capítulo 2, versículo 16, pondo-se Pedro de pé, os demais apóstolos puseram-se de pé ao seu lado. Só Pedro falava no sentido da oratória, mas porque tinha ali outros 10 apóstolos com Pedro em pé, é como que eles dissessem, essa palavra que Pedro diz é a nossa palavra. Não é a palavra de Pedro, não é a pregação de Pedro, é a pregação apostólica. E portanto não interessa se quem está aqui falando é o Alexandre, se é o Josué, se é o Marcinho, se é o Marquinhos, se é o Anderson, se é o Eleilson, não importa quem seja. Quando qualquer membro do ministério se pôr de pé para portar a palavra que o Senhor nos concedeu, ali estaremos todos nós como um só homem, para dizer o que deve ser dito, em o nome de Jesus. Então, nós não podemos mensurar o nosso valor individual pelo que você faz ou deixa de fazer. Nós não estamos aqui contabilizando cabeças, nós não somos gado para ser contado por cabeça. Nós somos um ministério, um só homem, uma só voz, um só espírito, uma só palavra, um só ministério, um só caminho, uma só determinação, uma só obra.
Eis que eu estou convosco todos os dias. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o outro Consolador. Até quando nós vamos ainda resistir e compreender a razão, a natureza e o propósito do nosso chamamento? Até quando nós vamos ficar pensando que Devap é um local, ou que Devap é tocar uma música, não tocar a música, é sentar na cadeira azul ou não, é vir ou não vir? Até quando nós vamos pensar ou ficar imaginando que o Devap é só um encontro social? Não, eu definitivamente rejeito qualquer hipótese de que nós sejamos um mero ajuntamento religioso. Porque se for para ser só um ajuntamento, eu vou procurar um mais perto da minha casa e que não me dê trabalho. Quero sentar lá e ficar. Eu estou no meio social, religioso. Entenderam ou não? Por que nós temos que sair de vários lugares distantes? Irmãos aqui vêm do Gama, vêm lá de Santa Maria, Ponte Alta, irmãos do Pedregal, vêm congregar fisicamente e presencialmente aqui. Como assim? Temos que entender, queridos, que há um chamamento e que nós ainda não começamos a sofrer absolutamente nada do que nós vamos enfrentar. Quem está me entendendo? Não começamos a grande obra que o Senhor tem para nós, não começamos a fazer. O Senhor até agora tem nos preparado. Ele está nos preparando, nos alicerçando, nos fortalecendo, abrindo o nosso entendimento. Porque quando chegar a hora dele, quando ele entender que nós estamos prontos, segundo a preparação que ele próprio propôs, o Senhor vai abrir as portas para a sua palavra. Eu ainda acho que os irmãos não estão entendendo. Eu ainda acho. Tenho quase certeza. Quase certeza. Lógico que o entendimento de que nós somos uma igreja que nasce no tempo por vontade diretamente divina, isso não nos faz uma seita. Absolutamente. Porque não há em nós jamais o entendimento de que todas as demais, dos demais ministérios, nós sabemos que são todos igreja de Jesus Cristo. Eu falo organicamente, eu não falo institucionalmente. Todos aqueles que de alguma maneira, com maior ou menor entendimento, estão lutando ali para tocar o evangelho, faz parte do grande povo de Deus, a grande igreja de Jesus Cristo. Quando eu falo que Deus tem um propósito específico para esse ministério, e que é preciso que todos nós entendamos. E aí é possível que alguém pergunte, alguém tem que perguntar uma hora, se levantar no meio da pregação, levar o pastor, por favor, para um pouco, eu tenho uma pergunta para fazer. Onde é que está a grandiosidade, a importância? Onde é que está? Porque se não houver efetivamente o distintivo, que é a revelação de Deus como selo do seu chamamento, digo novamente, cada um procure uma igreja mais próxima de sua casa. A gasolina está muito cara. Fique lá de boa. Ou não vá para igreja nenhuma também. Para quê? Não tem razão de ser. Mas se você porventura entende e consegue perceber que há um selo
um selo de identificação do chamamento divino para nós. E esse selo é a revelação da palavra orgânica de Deus. Então, estenda a sua mão. Então, estenda a sua mão. Estender a mão é um símbolo bíblico, é usado para dizer estender a destra da comunhão, ou seja, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar. E vamos começar a orar. Orar para Deus fortalecer o coração de cada um. Para Deus fortalecer a fé, sustentar, animar, reavivar, levantar profetas, vozes, que num só sentido, num só coração, numa só alma, num só ministério, estejam dispostos a anunciar. E pode ter certeza, queridos, no momento exato, as portas se abrirão. No momento exato. E muitos ficarão espantados com o que Deus fará. Muitos ficarão espantados. Porque para Deus abrir as portas para que a palavra dele se propague, é só uma questão mesmo de tempo. E esse tempo é necessário pela preparação que ele está causando em cada um de nós. Não adianta abrir as portas se não estamos preparados. Temos que estar preparados em todos os sentidos. Por isso eu convido cada um dos irmãos, membros do DEVAP, a se alistar no exército de Deus. Com essa guerra agora da Ucrânia, eu fiquei até achando interessante, várias pessoas de vários países que nada tem a ver com a guerra propriamente dito, mas se voluntariando para lutar a favor da Ucrânia. Vocês entendem? Se voluntariar. Lá se alistaram em algum lugar e se apresentaram e foram. E aqui é uma coisa bem parecida, né? Porque aqui não existe a obrigatoriedade humana. Ninguém vai te impor nada. Porque tudo o que Deus quer de cada um de nós é que cada um se voluntarie. A diferença é que lá era um cidadão se oferecendo a lutar por uma pátria estrangeira que não era dele. E aqui nós estamos lutando pelo reino de Deus, do qual fazemos parte, no qual nós estamos. Então, o meu convite, amados, é que esse local novo aqui, não seja um mero local novo, mas que seja um ponto de partida de mudanças e de novidade de vida e de espírito para o DEVAP. Transformar essa mudança física em um símbolo, em um marco de uma mudança e de postura de coração. Precisamos de pessoas que amem acima de todas as coisas a Deus. Amem verdadeiramente a Deus. Amem verdadeiramente a Deus. Porque o século em que a gente vive não se ama a Deus. Ama-se o dinheiro, ama-se a fama, ama-se a glória humana. Amar a Deus não se vê. Então eu estou convidando os irmãos agora, convidando pessoas que amem a Deus verdadeiramente, que tenham a Deus como sendo a coisa mais importante, de fato e de verdade, que há em nossas vidas. Porque se você perguntar qual é a coisa mais importante da sua vida para um crente, ele vai dizer que é Deus. Mas pode ser mentira. Pode ser conversa fiada.
E nós não queremos conversa fiada, olhem para mim. Nós queremos pessoas que amem a Deus. Você precisa amar a Deus. Você precisa de ter a Deus como a coisa mais importante. Se esforce para resgatar esse amor que ainda arde em você. É uma fagulha pequena, mas está aí. Vamos reagir. Pessoas que, além de amar a Deus, pessoas que amem a sua palavra. Porque você pode amar a Deus e você pode, eventualmente, não ter o interesse necessário pela palavra de Deus, enquanto revelação e enquanto ministério. Pessoas que amem a Deus, pessoas que amem a palavra de Deus. E pessoas que, amando a Deus e a sua palavra, agora amem este ministério. Pode amar outro ministério também, mas que seja um ministério que corresponda efetivamente, com clareza, à revelação de Deus na pessoa única e exclusiva de Jesus Cristo. Que só tenha Jesus por fundamento e nada mais. Jesus é o fundamento. Jesus é o fundamento. Jesus é o fundamento. E ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Jesus é o fundamento. Ele é a verdade. Só Ele é o caminho. Só Ele é a vida. Não tem nada a mais, não precisamos, até porque Ele é o tudo. Ele é a plenitude de Deus. Que ame verdadeiramente a Cristo em seu ministério, ou ministério que está disposto a pregar a Cristo, somente a Cristo, sem nenhum adorno, sem nada que possa competir com Ele. E então, dar as mãos agora. Eu disse no domingo passado, eu estou, vou falar na primeira pessoa, eu estou apoiado, cada pastor aqui pode dizer a mesma coisa, cada obreiro, eu digo por mim, cada um diga na primeira pessoa, eu estou apoiado nos ombros de cada um dos irmãos. Precisamos de apoio. Precisamos de pessoas que, mesmo sem dizer palavra, a gente sabe que pode contar. Estamos juntos, nem sempre falar é verdade. Primeira vez que falaram comigo, estamos juntos, no dia seguinte eu não vi mais nunca a pessoa, nunca mais. Verdade. Um dia eu fiz uma palavra mais ou menos igual a essa, acabou e falou, pastor, estamos juntos. Depois desse dia, nunca mais o vi, nunca mais, não, literalmente. Ou seja, eu via, eu ia falando, se eu falo aqui, eu vi num lugar, vi no outro, mas não enquanto igreja, não enquanto ministério. Quem está disposto aí a se colocar debaixo desse jugo? Jugo não quer dizer peso, jugo quer dizer aquilo que nos une. Aquilo que nos une para andarmos juntos no mesmo propósito. Que eventualmente a palavra jugo parece uma coisa negativa, né? Mas jugo é aquela peça que coloca no pescoço de um boi e no pescoço do outro boi, e agora os dois puxam juntos um arado, trabalham juntos. Um não se pode desvencilhar-se do outro. Então, convido os irmãos, vamos transformar esse momento nosso no momento espiritual. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus.